Uma vez mais, bom dia. Está a acompanhar o Manhã Noticiosa, a sua manhã informativa, que em aproximadamente 2 horas traz muita informação que marca a atualidade nacional e internacional. E já sabe que nos segundos blocos trazemos sempre um espaço de entrevista com figuras conceituadas de arena política, social, económica, cultural e desportiva, falando sobre temas de sociedade. E hoje o destaque vai para o arranque da segunda fase da vacinação no país. E a respeito deste marco, trazemos em estúdio a doutora Emília Kumakela, que é, portanto, é a diretora adjunta da saúde ao nível da cidade de Maputo, e vamos aqui trazer os desenvolvimentos sobre este processo de vacinação na segunda fase. Quero desde já saudar, desejar boas-vindas ao Manhã Noticiosa. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bem disposta para esta conversa? Bem disposta, graças a Deus, obrigada. Desta feita, as cartas estão na mesa, condições criadas para então falarmos desta segunda fase do processo da vacinação. Em particular, vamos olhar para a cidade de Maputo. Os dados até que disponibilizados apontam para cerca de 20 mil pessoas que poderão ser abrangidas neste processo de vacinação. A pergunta de partida será como é que está o município organizado para este processo, as condições estão efetivamente criadas, quais são os locais e, em termos de população a ser abrangida, quais são os segmentos? Bom dia, mais uma vez. Obrigada por esta oportunidade que nos dão de interagir com os nossos telespectadores. Trazemos aqui aquilo que é informação pertinente desta segunda fase que arranca hoje da campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o país e, de modo particular, na nossa cidade de Maputo. Portanto, a campanha da segunda fase inicia hoje, a 19, até 30 de abril. Portanto, em termos daquilo que é a organização ou de grupos prioritários a serem vacinados, portanto, nós vamos arrancar esta campanha com a vacinação de estudantes finalistas em cursos de saúde. Temos também o grupo de doentes diabéticos que não foram abrangidos na primeira fase e que sejam doentes diabéticos com idade igual ou superior a 60 anos. Temos também um terceiro grupo prioritário, que são os doentes em tratamento imunossupressor, doentes que estão com insuficiência renal crônica e todos aqueles que ainda se encontram na lista de espera para fazer este tratamento. Temos também o grupo de doentes com insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, portanto doentes crônicos, e temos também o grupo de reclusos e funcionários em penitenciárias. Temos também o grupo de membros da polícia com idade superior a 50 anos e, por fim, iremos também abranger os professores de ensino primário com 50 ou mais anos de idade. Portanto, aqui seriam os grupos-alvos, ou os grupos prioritários para esta segunda fase, e como disse e muito bem dito, nós esperamos vacinar cerca de 20.497 pessoas nesta segunda fase. Falando sobre os locais em que vai decorrer este processo de vacinação, quais são os locais? Portanto, a cidade de Maputo, em termos de estrutura administrativa, conta com 7 distritos municipais. Exato. Portanto, em todos estes distritos foram acautelados locais onde vai decorrer a vacinação, desde centros de saúde, hospitais, o próprio Ministério da Saúde e o Hospital Central de Maputo. Portanto, contamos em termos de organização com cerca de 31 equipas constituídas, onde estão envolvidos aqui cerca de 152 técnicos no processo da vacinação. E em termos de organização, para facilitar aquilo que seria a deslocação das pessoas para este local de vacinação e no sentido de evitarmos situações de aglomerados,
as equipas estão distribuídas. Por exemplo, só no distrito de Canfumo nós contamos com 7 pontos de vacinação. No distrito de Xamanculo contamos com 3 pontos de vacinação. No distrito de Camachaquene será na unidade sanitária ou centro de saúde 1º de maio com duas equipas de vacinação. E para o distrito de Camavota contamos com 6 equipas de vacinação. Para o distrito Camubuquana, nós temos 5 equipas de vacinação. Para o distrito Catembe, temos 2 equipas de vacinação no centro de saúde da Catembe e no centro de saúde de Incassane. E por último, temos o distrito municipal Canhaca, onde estará posicionada a equipa no centro de saúde sede. Portanto, como eu dizia, em termos de distritos municipais, é assim que estamos organizados. Entretanto, temos outros pontos estratégicos que concentrarão também este movimento de pessoas à procura desta vacina. Temos uma equipa que estará posicionada ao nível do Ministério da Saúde. Exato. E temos outras 5 equipas dentro do Hospital Central de Maputo. Portanto, é assim que pensamos que vai decorrer todo este processo de vacinação. Entrando em detalhes sobre os grupos prioritários selecionados para esta segunda fase do processo de vacinação, consta que serão também vacinados funcionários de estabelecimentos penitenciários, reclusos e também doentes em tratamento imunossupressor, creio que seja assim como se pronuncia esta portanto, enfermidade. O que é que efetivamente seria esta patologia? O que é que terá ditado com que seja elencada como prioritária? Igualmente, os estabelecimentos penitenciários, que contribuiu para que fossem elegidos como prioritários nesta segunda fase? Pois bem, olhando para estes grupos prioritários, nós aqui temos estudantes finalistas dos cursos de saúde. Portanto, estes são profissionais altamente expostos, não é? Que dentro em breve já estão em contato com doentes em várias unidades sanitárias. Portanto, é um grupo de risco, à semelhança do grupo de profissionais de saúde abrangidos na primeira fase da vacinação. Portanto, exato, devido ao alto risco de exposição que eles correm para contrair a infecção de coronavírus, pela natureza do trabalho a que eles também estão submetidos. Quando olhamos para outros doentes, quando olhamos para o grupo de doentes diabéticos, doentes crônicos em terapia imunossupressora, são doentes que por si só, por causa destas comorbidades que eles apresentam, portanto, são doentes com alto risco de mortalidade e pela idade também em que estas comorbidades acontecem, são pacientes com uma certa limitação ou debilidade do seu estado imunológico. Exato. Portanto, estes doentes também acabam entrando neste grupo prioritário devido a estes fatores. Quando olhamos para os professores no ensino primário, associada à questão da idade, estamos a priorizar professores acima de 50 anos de idade, também são grupos profissionais que, pela natureza do seu trabalho, estão em contato permanente com vários tipos de pessoas. Isto pode lhes aumentar o risco de contrair esta infecção por coronavírus e, por outro lado, são pessoas suscetíveis de desenvolverem morbidades, aquilo que é o risco para ficarem doentes. Exato. Então, isto também chama a atenção para esta escolha de grupo prioritário. Quando olhamos para os reclusos ou em centros penitenciários, são locais em que as pessoas estão lá em aglomerados. Exato. Portanto, basta um caso para que haja alto risco de propagação e facilmente propaga essa doença. Portanto, olhamos para este grupo também como um grupo suscetível de morbilidade, não é? Facilidade de adoecer e exposição elevada para contrair esta doença. Portanto, são estes fatores que ditaram a escolha ou a seleção deste grupo prioritário para ser incluído na vacinação. Olha, esta escolha ou esta priorização dos grupos não descora os outros grupos sociais ou outras camadas da população que também iremos abranger nas próximas fases. Portanto, é uma vacina que nos chega de forma faseada, está a ser administrada de forma faseada, tendo em conta estes aspectos
pertinentes em termos de grupos prioritários e risco de exposição. Haverá grupos céticos no processo de vacinação ou que apresentem algum constrangimento ou dificuldade para aderir a estas campanhas? Olhando para aquilo que foi a experiência da primeira fase, há nesta uma expectativa de atingir 100% no processo de vacinação? Bom, é um processo, é por isso que nós deixamos estes apelos para que as pessoas adiram aos pontos de vacinação. Exato. Não é? Portanto, trazemos aqui mensagem de sensibilização para que as pessoas façam esforços de se fazerem aos postos de vacinação. Se repararmos, comparativamente à primeira fase, nós agora aumentamos aquilo que são as equipas de vacinação. Não é? Aumentamos os locais, os pontos de vacinação, no sentido de tornar estes locais o mais próximo das pessoas nos seus bairros de residência. Então, queremos acreditar que as pessoas estão sensibilizadas para esta necessidade da vacinação e esperamos que as pessoas possam aderir a estes pontos de vacinação. Só assim é que podemos alcançar melhores resultados. Da nossa parte, como setor de saúde, também continuamos a apelar, deixamos esta mensagem de sensibilização desta importância para a vacinação. Estamos em entrevista com a doutora Emília Kumakela, portanto, diretora adjunta da saúde a nível do município de Maputo. Hoje o tema do espaço de conversa subordinado é a segunda fase do processo de vacinação. Estamos em direto também com a Rádio Mas em 94.1 FM. E vamos prosseguindo nesta conversa, doutora. Agora queremos, portanto, um esclarecimento sobre o processo da primeira fase. Que balanço é que se faz, constrangimentos alcançados e que lições são tiradas para que haja sucesso nestas fases subsequentes? Portanto, relativamente à primeira fase da vacinação, nós hoje fazemos um balanço positivo desta fase. Exato. Digo isto pelos resultados alcançados e pelos desafios que tivemos que enfrentar. Tendo em conta que foi realmente uma fase inicial da vacina, havia muito receio no seio dos grupos prioritários da primeira fase, mas nós conseguimos alcançar resultados graças ao envolvimento não só do pessoal de saúde, contamos também com o envolvimento de estruturas administrativas em todos os distritos municipais, não é? Tivemos também, contamos muito com o envolvimento das lideranças comunitárias, portanto, todos estes estratos contribuíram para que a primeira fase da vacinação tivesse os resultados que alcançamos. Ora bem, em termos de número de pessoas alcançadas na primeira fase da vacinação, nós conseguimos, na primeira dose, 16.720 pessoas vacinadas. Para a segunda fase, esperávamos este mesmo número de pessoas aderirem aos postos de vacinação. E com isto tivemos 15.153 vacinados à segunda dose. Portanto, entre a primeira dose e a segunda dose, na primeira fase da vacinação, nós conseguimos alcançar, por fim, uma cobertura de 91% a nível da nossa cidade de Maputo. Portanto, foi um resultado positivo e, como já dizia antes, foi graças ao envolvimento de todos os intervenientes neste processo da vacinação. Que fatores é que terão contribuído para que este segmento de 9% não tenha aderido à vacinação nesta primeira fase? Bom, motivos foram vários, entre eles alguns foram justificados, não é? Tanto na primeira fase como na segunda fase, nós temos critérios de elegibilidade. Exato. Isto é fundamental. Vacinam pessoas que não tenham sintomas da Covid, pessoas sem febre, mulheres não grávidas, não estão elegíveis para mulheres não grávidas, não é? E temos como contraindicação, não é? Pessoas que no momento da vacinação, por exemplo, se apresentam com algum sintoma respiratório que possa ser sugestivo de Covid-19, não é? Falo da tosse, dificuldade de respirar, questões da febre, não é? Temos também uma segunda contraindicação a esta vacinação, as mulheres
em gestação, portanto, mulheres grávidas não estão indicadas a vacinação, mulheres que estejam a fazer a amamentação e outras condições imperiosas como tratamentos que fazem com que a pessoa não seja elegível. Portanto, queremos aqui referir que a ausência verificada, esta perda na ordem de 9%, esteve associada a pessoas que eventualmente na primeira dose apresentaram-se em condições de vacinar, mas que na segunda dose, por alguma razão, não eram elegíveis para vacinação. Foi reportado algum caso de efeito colateral adverso nesta primeira fase? Na primeira fase, sim. Quero aqui realçar que os efeitos adversos verificados durante o processo da vacinação não foram efeitos menos esperados daquilo que é um processo normal de vacinação. Pois bem. Nós estamos há mais de 40 anos no programa alargado de vacinação no nosso país, estamos a vacinar, nem todas as vacinas são locais, portanto, registramos cerca de 30 efeitos adversos na primeira fase. Portanto, estes efeitos não estiveram distantes da dor de cabeça, dor no local da vacina, um mal-estar geral, uma certa febre passageira, portanto, todos os sintomas esperados em qualquer processo de vacinação. Portanto, não registramos efeitos adversos acentuados que não fossem dentro dos intervalos esperados no processo da vacinação. Uma pergunta provocativa. Se olharmos para aquilo que é a imprensa internacional, vemos que há relatos de que algumas vacinas, como a vacina da AstraZeneca, que em Moçambique estava a ponto de trazer para estas campanhas, não sei se estará efetivamente agora em uso no processo, por isso é que faço esta questão. São apontados alguns efeitos colaterais, como coagulação sanguínea e outros, e que terão gerado algum receio por parte de certos grupos para aderirem a este processo de vacinação. Quais vacinas é que estão agora a ser administradas nesta campanha? Pois bem, para a segunda fase, nós vamos administrar a vacina da Covishield. Pois bem. Esta vacina vem da Índia, portanto é uma vacina com eficácia comprovada, não é? Em que percentagens? E estamos a falar na ordem de 63%, não é? E na primeira fase também estivemos a vacinar com a vacina Verocell. Exato. Portanto, em última análise, não é? Os estudos realizados, não é? Tem seus resultados, sim. Mas o que nós queremos aqui afirmar e deixar ficar é que estas vacinas, naquilo que é o risco-benefício, não é? Então, estas vacinas já foram comprovadas apresentar muito mais benefícios relativamente àquilo que foram os riscos potencialmente estudados. Portanto, é uma vacina que vai ser administrada, está a ser administrada sim. É uma vacina que confere imunidade, confere proteção para aquilo que são formas graves da doença. Exato. Não é? E também é uma vacina que previne para a doença sintomática ligeira, digamos assim. É uma vacina que deve ser olhada para aquilo que é o ganho, não é? Ao prevenir de formas graves da doença, nós poderíamos, de certa forma, reduzir aquilo que seria a mortalidade intra-hospitalar. Portanto, aquilo que são os benefícios desta vacina é para a redução de formas graves da doença e prevenir aquilo que são óbitos ou mortes intra-hospitalares. Portanto, pode ser discutível a sua eficácia, mas aquilo que são os benefícios relativamente aos riscos estudados são mais... Como é que está hoje a cidade de Maputo no que toca à pandemia da Covid-19? Se olharmos para aquilo que são novas infecções, internamentos, recuperações, como é que hoje podemos descrever o cenário da Covid-19 em Maputo? Bom, a nossa monitoria na cidade de Maputo, de forma acumulativa,
indica cerca de 5.151 casos ativos. Portanto, 72% de casos ativos da Covid no país recaem para a cidade de Maputo. E olhando para aquilo que é a questão de óbitos, a cidade de Maputo está com cerca de 616 óbitos, não é? Portanto, estamos a falar em 77,2% se olharmos para aquilo que é o número total de óbitos. A cumulativa aponta para aproximadamente 798 óbitos no país. Caminhamos já para 800. Sim. E em termos de internamento, também estamos com uma taxa de 72% em relação ao total de internamentos do país, que é de 43%. Portanto, a dinâmica com que evolui a situação da Covid na cidade de Maputo, portanto, em termos de cifras, estamos a estes níveis. No entanto, temos estado a verificar esta questão da redução de óbitos há cerca de 24 horas, que não me deixa aqui falhar, que não se registaram óbitos. Em todo caso, portanto, a cidade de Maputo positivo. continua a liderar o número de infecções e óbitos. Isto é verdade, sim, em termos de óbitos. Como é que olha para o comportamento dos municípios em relação a medidas de prevenção da Covid-19? Situações de aglomerações, mercados, como é que em suma a situação está a desenvolver em Maputo? Bom, a cidade de Maputo, em termos de características, digamos, geográficas, demográficas, é uma cidade de alta mobilidade. É um local de convergência de pessoas, tanto para trabalho, comércio, é uma cidade de trânsito, não é? Para muitas outras pessoas. Portanto, estes fatores todos expõem, de certa forma, os munícipes, a população da cidade de Maputo. E olhando a questão de aglomerados, sim, são notáveis nos mercados, nas paragens de transportes semicoletivos, temos a questão de próprios transportes públicos. Portanto, são situações que, de certa forma, está lá o risco de exposição. Entretanto, aquilo que são as ações ou intervenções em curso ao nível da nossa cidade são ações de sensibilização para que as pessoas pautem pela observância das medidas de prevenção da Covid. Estas medidas estão a ser emanadas a todos os níveis, não é? Tanto do setor de saúde, a nível governamental e de forma multissetorial. Nós temos várias instituições, organizações, parceiros que trabalham na prevenção da Covid. Exato. Portanto, aqui a mensagem de apelo é que os munícipes ou a população têm que continuar a usar, tem que continuar a fazer a prevenção. Observar as medidas de prevenção. Observar as medidas de prevenção. Desde o uso correto das máscaras, a lavagem frequente das mãos, seja com água e sabão ou com algum desinfetante, não é? E a questão do distanciamento social. Se me perguntar, o distanciamento social é, na verdade, um grande desafio, Exato. Olhando para estes pontos de aglomerados que acabamos de mencionar. Há focos de transmissão, quais são as zonas mais críticas? Talvez, sem querer forçar respostas, as zonas mais periféricas, não? Bom, nós estamos numa situação de calamidade pública. Exato. Versus transmissão comunitária. Nessa situação, aquilo que é o foco de transmissão ou de disseminação, portanto, nesta fase a epidemia já não é focalizada. Os focos de transmissão são difusos. Portanto, a pergunta que me faz, provavelmente não possa com precisão dizer Exato. Que é este e aquele local, mas o risco existe, está na comunidade, está disperso e qualquer pessoa está suscetível desta exposição à infecção pelo coronavírus. Mais uma vez, iríamos aqui repisar o apelo da observância das medidas de prevenção. Mas sem querer insistir muito, vou fazer uma segunda questão relacionada a locais de aglomeração. Se olharmos para os mercados, as nossas, portanto, as reportagens que temos estado a vincular mostram claramente que há um relaxamento. Se olharmos para os locais de lavagem das mãos, alguns dos quais já não têm
água, não há detergente e as pessoas nesta altura, usam máscara de proteção facial. O município tem estado a monitorar, em particular o Departamento da Saúde do município, tem estado a monitorar a situação. Há alguma sensibilização levada a cabo para esses municípios? Pois bem, em todos esses locais que acaba de mencionar, os mercados, o setor de saúde, em coordenação ou colaboração com outras unidades orgânicas, não é? Ao nível da cidade de Maputo ou do município de Maputo, nós temos equipas que trabalham diretamente com os mercados. São equipas, digamos, multidisciplinares, multissetoriais, não é? E nós trabalhamos com as comissões dentro dos mercados. Exato. Trabalhamos com as comissões dentro dos mercados e cada mercado também está organizado junto com a sua equipa de manter o mínimo de informação para os seus utentes ou vendedores dos mercados. Portanto, há desafios sim nesta questão de manter os sistemas operacionais em todos os mercados, mas é um trabalho que está a ser feito a vários níveis, com o envolvimento de vários outros setores. E a mensagem é unicamente esta de sensibilização. Sensibilização para o uso correto de todas as medidas preventivas da Covid. Estamos certos dos desafios nos mercados, esta questão dos aglomerados, sim, e um outro fator adicional a isto é a questão do comportamento, a percepção individual, a percepção coletiva sobre a questão do risco da doença, o risco de exposição. Este é um grande trabalho que nós temos que fazer e fazer perceber às pessoas. Esta questão de mudança de comportamentos é uma questão que tem o seu tempo, não é? Em termos de resultados, mas é assim que nós trabalhamos, sensibilizando, intensificando cada vez mais estas mensagens de sensibilização para a observância das medidas de prevenção. Pois nós estivemos hoje a falar sobre o processo da vacinação que conta agora para a sua segunda fase. Arranca hoje em todo o país este processo que prevê administrar em todo o território nacional mais de 200 mil pessoas, em particular na cidade de Maputo. Os dados apontam para 20.497 pessoas, entre funcionários de estabelecimentos penitenciários, reclusos, portadores de doenças como a diabetes, que não foram vacinados na primeira fase, finalistas de cursos ligados à área da saúde. Estamos a conversa com a doutora Emília Kumakela, que é, portanto, a diretora adjunta do município de Maputo para a área da saúde. Caminhamos para a reta final desta conversa. Vamos, em jeito de considerações final, falar sobre aquilo que são os maiores desafios neste processo da vacinação. Quais são os constrangimentos que se espera alcançar neste processo da segunda fase? Bom, é difícil prever constrangimento, porque o nosso anseio é que este processo decorresse da melhor forma possível. Entretanto, onde há trabalho, os desafios também lá estão. E relativamente à pergunta que me faz, pela organização que nós temos, esperamos que realmente as pessoas adiram a este posto. Dizia inicialmente que as equipas constituídas é no sentido de tornar os locais mais próximos das pessoas. E em termos de apelo, os grupos aqui referenciados, não é? Por exemplo, falo de doentes crônicos, os diabéticos e outros grupos, são pessoas que, para se fazer chegar ao local, poderão precisar de algum apoio. Então, é importante que estes doentes, nesta condição, sejam também acompanhados, apoiados pelos seus familiares para que se façam aos locais de vacinação. Por outro lado, nós arrancamos com a primeira fase que teve o seu momento, e agora estamos na segunda fase também da vacinação, que vai levar este tempo até o dia 30 de abril. Portanto, em termos de mensagem de apelo,
queremos aqui dizer o seguinte, que estamos sim a vacinar, contudo, as pessoas não devem relaxar porque o país já avançou com este processo de vacinação. O processo de vacinação vai acontecer, sim, entretanto, não põe de lado a questão de exposição ao risco, ou seja, a vacinação não previne a exposição do risco como tal. Ou seja, as pessoas não podem se desleixar das medidas de prevenção que habitualmente já estamos aqui a observar por conta da existência da vacina, não é? Então, as pessoas têm que perceber que a vacinação é um processo de forma faseada, já está a acontecer, entretanto, a nossa arma forte também está nestas medidas de observância, de proteção para exposição ao risco. Portanto, apelo aqui mais uma vez para que as pessoas usem corretamente as máscaras, tratem de higienizar as mãos, observem no máximo possível um distanciamento entre duas pessoas na ordem de 2 metros. Portanto, são medidas que irão, de certa forma, ajudar ao setor de saúde nestes esforços de combate à Covid-19. Pois bem, doutora, queremos agradecer a sua presença aqui no Espaço Manhã Noticiosa, que estivemos a falar sobre o arranque da segunda fase do processo de vacinação e remarcar o compromisso para uma outra ocasião, assim que se justificar. Cá deste lado vamos continuar a olhar para o essencial da atualidade nacional. Estivemos a conversa com a doutora Emília Kumakel e para já vamos sair para um brevíssimo intervalo. No segundo bloco, ou melhor, no terceiro bloco, voltamos com o espaço da revista de imprensa e continuamos a olhar para o essencial da atualidade nacional e internacional. Até já.